Outra coisa que se tem que entender e fica claro também, que esses padres que trabalham conosco atualmente vieram do modernismo. Isso é público, todo mundo sabe. Uhum. Né? Os padres vieram do modernismo. E conosco, no seminário, que começaram a ter contato, né, um pouco com a tradição. O padre Leonardo Roth já havia passado, não é, por outros institutos tradicionais, né, ligados à Fraternidade São Pio X, à Comunidade Ecclesia Dei. O padre Leonardo Roth já havia passado, não é, por outros institutos tradicionais. O padre Leonardo Roth já havia passado, não é, por outros institutos tradicionais. Na disciplina, e eu gosto de dizer isso por questão de justiça, apesar de eu ter sido formado, porque muita gente quer tacar pedra, porque seminário modernista, porque você veio do modernismo. Olha, eu vou dizer uma coisa, tá? O seminário modernista, de onde eu vim, tinha uma formação relativamente, claro, não vou falar nas questões de doutrina, que a gente sabe que infelizmente o concílio dominou tudo, desenvenenou tudo, mas em termos disciplinar e tal, nós tínhamos, eu não tive uma formação tão deficiente como muitos acreditam ou falam por aí. E eu gosto de dizer isso por questão de justiça, que inclusive, eu faço até um desabafo, né? Porque eu sei que muita gente que me conhece aí dessa trajetória pode se questionar, né? Ou até postar por aí pelas redes sociais da vida, né? Mas como que esse padre que conheceu a tradição, que inclusive chegou aí para seminário da fraternidade, depois voltou para o modernismo? Muita gente pode ficar com essa dúvida. Agora, eu acho o seguinte: em primeiro lugar, que é muito fácil a gente julgar estando de longe, nunca vi a pessoa, não conheço a história da pessoa, não sei nenhum dos elementos que cercaram a situação, e é muito fácil a gente já chegar assim logo de cara e condenar. Como que esse padre que conheceu a tradição, que inclusive chegou aí para seminário da fraternidade, depois voltou para o modernismo? Muita gente pode ficar com essa dúvida. Como que esse padre que conheceu a tradição, que inclusive chegou aí para seminário da fraternidade, depois voltou para o modernismo? Muita gente pode ficar com essa dúvida. O padre Leonardo Roth já havia passado, não é, por outros institutos tradicionais. E aí, olha, padre, se ninguém não sabe para onde vai, venha conosco para o seminário, vamos para a fraternidade. Então aí eu fui, me aventurei, comprei uma passagem e fui com eles para o seminário. Assim, na fraternidade eu tenho boas recordações. Eu fiquei em Laredo, isso foi no ano de 2011, eu fui muito bem acolhido, Agora, algumas coisas começaram a me deixar com pulgas atrás da orelha, Por questão número 1, eu sabia que eu tinha tido uma formação completamente modernista. E assim, de coração, eu estava disposto a voltar a ser seminarista, Eu falei, se for para aprender a tradição, não me incomodo, não me sentirei humilhado nem reduzido, eu volto para o banco da sala de aula, estudo tudo de novo e a resposta que eu obtive foi: não precisa. Não precisa, Eu sabia que eu tinha tido uma formação completamente modernista. E a resposta que eu obtive foi: não precisa. Como que eu vou dizer assim, sem poder de ação naquela situação. Sem poder de ação. Na dependência total. Uma certa crise de identidade. Sim. Quem sou eu? Quem é o Padre Leonardo? Naquele momento eu estava morando em Buenos Aires, eu não era do Rio de Janeiro, eu também não tinha sido oficialmente admitido na fraternidade. Quem sou eu? Eu também não tinha sido oficialmente admitido na fraternidade. Quem sou eu? Eu brinquei com o Dom Rodrigo, liguei pro despedir da paróquia no dia 6 agora de novembro. No dia 7 eu liguei pro Dom Rodrigo e falei: pronto, Dom Rodrigo, já estou desempregado. Agora eu vou para a trajetória final, Que agora já na última paróquia que eu estava, com o padre, Eu logo no princípio, quando voltei dessa minha caminhada toda aí, de fraternidade, Dom Tomás, etc., logo no princípio, é claro que fui olhado com uma certa desconfiança, Não podemos confiar neste, Então logo de imediato eu não ganhei paróquia, não. Fiquei ainda 3 anos como capelão de hospitais, Então, ia ao hospital, atendia os enfermos, mas ali no hospital, sem ter uma paróquia. Só depois é que eu fui nomeado pároco novamente, E eu até pensei que não ia ser pároco, deu essa graça. Foi um período muito bom, Foram 7 anos na paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, no bairro do Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Foi um período muito bom, Foram 7 anos na paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, no bairro. Os sermões falam de tudo, da novela, do não sei o que lá, menos da doutrina. Ou então, sobrenatural. Ou ficam naquele chove não molha, que é aquela água com açúcar, como eu costumo chamar, Jesus te ama, Jesus é bonzinho, não sei o que lá. Uma misericórdia completamente, como eu costumo chamar, misericórdia irresponsável, Uma misericórdia que não exige um comprometimento, não exige conversão, Enfim, como já foi amplamente tratado, inclusive, aqui no canal Controvérsia Católica, nos vídeos que foram muito bem feitos sobre a Faustina. Inclusive trabalhei esses vídeos lá na paróquia. Eu nem conversei com o senhor, nem pedi sua licença, nem nada. Mas é porque eu peguei. Porque muitas pessoas ali, a paróquia, tem muitas pessoas de mais idade que não têm acesso, assim, facilidade de acesso à internet. Então o que eu fiz? Peguei os seus vídeos, fiz um compilado, acrescentei alguns comentários meus e fiz uma mini apostila que cheguei a distribuir. Porque é muito comum
oração do texto da misericórdia, usar o quadrinho da misericórdia. Estava tudo tão bem, né? Estava tudo tão bem, entre aspas. Então, o que levou ao senhor? Estava tudo mais ou menos bem, né? Mas aí então houve um acontecimento que foi o grande divisor de águas, que aconteceu no dia 16 de julho de Nossa Senhora. Novamente Nossa Senhora. Quando o senhor, digníssimo Jorge Magno, agora resolve fazer a tradição de custódios. Alguma coisa de errado não está certo aqui, né? E aí veio tradição de custódios, né? Isso. Não é possível. Eu falei, não é possível, né? Aí eu falei, não, o que está acontecendo? Aí, foi por essa ocasião que eu comecei a ver os vídeos de frente à água. Com as declarações de Monsenhor Viganor, aquilo me chamou a atenção, né? Comecei a ver os vídeos e tal, e falei, olha, Bem posteriormente à publicação dos vídeos, Foi bem, mas assim, comecei a me interessar pelo assunto. E através, ele sabe que o YouTube ele acaba sugerindo, né? Vídeos, você assiste um determinado assunto, o YouTube diz, tal e tal outro assunto também pode te interessar. Ou se você assistiu esse canal, esse outro aqui pode te interessar. E o próprio YouTube me sugeriu controvérsia católica, né? Aí eu parei no controvérsia católica, né? Aí comecei a ouvir, né, os vídeos às vezes eu estava lá em casa, não tinha. Eu sei que os conceitos básicos, só para a gente concluir, claro, né? Mas assim, os conceitos básicos do sedevacantismo eu já tinha compreendido e já tinha começado a concordar com tudo aquilo ali, né? Falei, olha, isso aqui está certo, esse posicionamento está certo. Até porque todos os outros posicionamentos supostamente tradicionais, né, a posição que a gente chama de RR, reconhecer e resistir, e tempo que eu acabei chegando até através da controvérsia também, ao vídeo da sagração, vídeo não. Quando eu abri, estava iniciando naquele momento a transmissão ao vivo da sagração episcopal de Sua Excelência, Dom Rodrigo. E aí eu disse, eu preciso entrar em contato com esse bispo. Eu mandei mensagem para o senhor, né? Então o senhor me disse, me chama no privado que eu tenho o número dele. Eu falei, mas vai me dar o número do bispo, ele vai me responder. E respondeu, né? E respondeu, né? E aí mantivemos contato, não paramos mais. Quando foi em janeiro deste ano, eu fiz uma viagem até Juritiba para conhecê-lo pessoalmente. Ali nós conversamos, mantivemos contato. E assim, sair da paróquia, sair da diocese não é uma coisa tão simples. E assim, sair da paróquia, sair da diocese não é uma coisa tão simples. E assim, sair da paróquia, sair da diocese não é uma coisa tão simples. Ainda ficar lá todos esses meses. Sim. Ainda ficar lá todos esses meses. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Esse aqui é a continuação de uma aula sobre direito canônico. Então agora nós vamos para o cânone 2322, que diz lá, aquele que simula missa e ouvir confissão incorre ipso facto em excomunhão. E essa excomunhão só quem pode retirar é a Sé Apostólica. Para você ver, isso aqui para nós serve para saber a gravidade desse delito. É tão grave que só a Santa Sé pode dispensar. Não pode nenhum padre, nenhum bispo, nada. Então, repetindo, aquele que simula. O que diz o Código de Direito Canônico, autorizado e comentado por esses autores aqui, diz lá que a simulação quando o penitente, a simulação quando o penitente em que está acusando seus pecados em ordem de receber a absolvição. Então quando alguém vai lá, e essa outra pessoa ali está ali simulando ser sacerdote, essa pessoa que está ali, você se ajoelha, você se confessa com esse falso padre aí, em vista de receber a absolvição. Então esse padre que está ali está simulando ouvir confissão. Então, quando que isso aqui ocorre, né, no meio do sedevacantismo? Quando uma pessoa tem a ciência de que ela não é mais um padre. Quando a pessoa tem a ciência. Quando a pessoa toma a posição sedevacantista. Quando alguma pessoa do modernismo, um padre modernista, entre aspas, começa a estudar, começa a ver, minha ordenação não é válida. Eu não sou padre, eu tenho que corrigir isso daí. E foi isso. Ela para de fazer aquilo que ela está fazendo, que ali não tem nada. E para você ver se a pessoa realmente sabe que está ali, que ela não é padre, está ouvindo confissão, e aí você vai ver o cânone 985. São irregulares por delito. Aí você vai no número 7, os que exercem um ato das ordens
se carecem eles do poder da ordem. Então, é uma irregularidade por delito. Isso aqui para receber as ordens. E nisso a gente vai ver aquele pároco do sul, que todo mundo aí tá pintando de um pároco maravilhoso. Então ali, ele lá começou a sua vida modernista. Estudou no seminário modernista. Isso daí não interessa para a gente, o que ele fez no passado dele modernista. Então ele vai contando a sua história. Então a primeira coisa que você já nota é que ele vai para a tradição. Isso ali na própria entrevista dele. Ele foi ali para o IBP, a princípio convidado ali pelo padre Renato Leite. Na época quem estava abrindo o IBP aqui era Monfort, com o professor Fedeli, isso lá em 2008. Isso aqui ele mesmo contando. Então olha, maravilha, o padre ali tá já indo para a tradição, já está vendo que o modernismo é coisa errada. Então ele larga isso aqui e chegou aí na fraternidade, foi lá para a Argentina. Ele não chegou a ser admitido, mas ele gosta de falar que foi para a fraternidade. Não chegou a ser admitido. Isso aí foi lá em 2011. Então evoluiu um pouco aí a tradição, né, da pessoa. E lá, segundo ele mesmo disse que ele sabia que ele tinha formação modernista. Porém, segundo ele, o pessoal lá da fraternidade, que isso aqui que eu acho muito estranho, diz que não precisa de estudos. Então ele está falando que lá na fraternidade de Lareira, lá da Argentina, desculpa, ele está falando lá que não precisa de estudos a pessoa que vem do modernismo. Mas ele não chegou a ser admitido lá. Foi embora. Então, e ele foi mais ainda, para uma posição mais ainda tradicional, que quase chega ao sedevacantismo, só não foi para a resistência, quase nem chega. E ali encontrou Dom Tomás, ficou muito tempo ali no Mosteiro Santa Cruz, fazendo missões com Dom Tomás. Então, olha, a pessoa conheceu mesmo a situação do Concílio Vaticano II. Impossível você falar que não. Impossível, para chegar aí para a resistência. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, e é aqui que nos interessa. Uma coisa muito interessante, voltando, ele foi para o Mosteiro Santa Cruz, então uma coisa muito interessante. Ele então voltou para o modernismo mesmo, missa nova, isso depois de estar na resistência, foi para a missa nova. E lá ficou 7 anos. 7 anos no modernismo. E quando que ele se atentou de novo, né, para a tradição, para as coisas? Então, quando que ele se disse que ele, né, passou por tudo isso aqui, agora uma coisa que vai mexer ele, a Traditionis Custodes. Traditionis Custodes mexeu com ele. Dia 16 de julho de 2021. Então não sei, assim, será que as outras coisas, né, não mexeram com ele? Só foi isso aqui? A Traditionis Custodes. Mas ele disse que mexeu com ele. E ali ele começou a se converter para o sedevacantismo vendo vídeos do Frei Diabo. Inclusive ele tem contato com o Frei Diabo. E depois, por sugestão do YouTube, foi pelo Controvérsia Católica, então ele encontrou o Seminário São José. Isso aqui em 2021, julho de 2021. E ele mesmo disse que já estava com a posição sedevacantista. Dia 6 de julho de 2021. Isso aí se fez, né? Ficou mais firme no dia da sagração de Dom Rodrigo. Que coisa, né? No dia da sagração ele ficou com a posição mais forte ainda de sedevacantista. Temos um bispo agora, que foi no dia 29 de agosto de 2021. Então, aqui, essa data aqui é importantíssima. Essa data aqui é importantíssima para nós católicos, para a nossa doutrina católica, pela nossa exposição aqui.
impressionante. 29 de agosto de 2021. Estava já na posição sede vacantista, já estava vendo os vídeos do Controvérsia, inclusive estava mostrando para os seus párocos, segundo ele mesmo conta, um sede vacantista no Novo Zordo, um cripto sede vacantista. E em janeiro de 2022 ele foi conhecer Juquitiba. E aí então que vem a famosa frase: mas sair da paróquia não é tão simples. Eu não sei, porque o Padre Ângelo foi simples. Ele teve uma crise ali, né? Crise entre aspas, despertou, né? Viu que não estava fazendo a coisa certa, a missa, e foi procurar as coisas. Foi para a resistência, foi para a fraternidade, foi procurando. E não ficou lá. Ele não conseguia mais ficar lá. Mas ele ficou lá, no Novo Zordo, de janeiro de 2022, ou pior, de 2021, até 6 de novembro de 2022. 6 de novembro de 2022. Foi quando ele saiu da paróquia. Então ele ficou lá sendo cripto sede vacantista por mais ou menos 1 ano e 11 meses. Impressionante. 1 ano, vamos supor que aqui conheceu o Dom Rodrigo Juquitiba. Ele ficou ali então 11 meses quase no Novo Zordo, na paróquia. Porque não é tão simples sair do erro, da heresia, jamais, né? Não é tão simples. E o que ele fazia lá? Sabendo que ele não era um padre válido, ilícito, nem era padre, era um leigo. O que ele fazia lá? Nesse lugar? Missa tridentina, missa nova. Mas ele também fazia confissão das pessoas, mesmo sabendo ele não ser padre. E ele só foi ordenado nesse dia aqui. Que isso aqui ainda é uma história que a gente não... Que ele mesmo disse, que ele foi ordenado sob condição. Que para ele, o seu sacerdócio é um sacerdócio válido. Então presta atenção, ele fala que o Novo Zordo é válido a ordenação sacerdotal. Então para ele, foi sob condição. Ele diz isso. Ele não era nada e fazia confissão das pessoas. E confessou o Frei Diabo. Quando o Frei Diabo veio no Brasil, teve lá, tomou um chá com ele antes dele conhecer. Segundo ele, estava sendo assediado até pelo Sembor, né? Para ir lá pro seminário do Sembor e tal, ofereceram tudo. Mas ele preferiu o Dom Rodrigo. E o Frei Diabo também tentou arrastar ele para a turma do Carmelo. E nesse dia, foram tomar chá. Ele inclusive tem uma casula do Frei Diabo, que ele fez mesmo, manual, e deu para ele de presente. Então ele diz ali, o Frei Diabo foi e se confessou com ele. E depois da confissão, o Padre Rodos falou: mas como é que você aceitou se confessar comigo se eu não sou padre? Então ele se confessou sem ser padre, com consciência plena. E qual que é o problema disso? Cânone 2322, que simula ouvir confissão ipso facto e excomunhão. E também há mais esse cânone, que é irregular por delito. 1 ano e 11 meses de cripto sede vacantismo, ouvindo confissão dessas pessoas aí do Novo Zordo, fazendo missa nova, passando por todos esses institutos tradicionais. Aí ele voltou para o modernismo. Ficou lá tranquilamente, friamente, nesse tempo, porque não é muito simples sair da paróquia. Não é tão simples. Impressionante. Então, esses são só uns vídeos aí sobre direito canônico, que a gente vai comentar mais coisas também. Esse vídeo era para ter sido feito antes, mas a princípio precisava fazer os outros vídeos sobre a abjuração, que era uma coisa que estava sendo mais exigida.
Mas vamos voltar aqui à figura daquele pároco do sul. De tempos em tempos vamos comentando as coisas dele. E é por isso que nenhum católico deveria ir nessa pessoa. Só um adendo, como que foi, os estudos deste padre. Então ele mesmo disse que não teve estudos todos no modernismo. Ele sabe que o seu estudo todo é do modernismo. E ele foi lá para o Dom Rodrigo fez com ele um exame de 3 horas. E o defeito dele achado era em teologia moral, e segundo o próprio Dom Rodrigo, deu ali para ele estudar teologia moral do grego, para ele estudar, parece que ele não está estudando, e foi feito padre assim mesmo. Falou que estava perfeito, não precisa de fazer seminário de novo, nada disso. Uma coisa impressionante, porque não sei como que isso se deu, com que pressão que deu no bispo, mas normalmente o procedimento do Monsenhor Dola era de que fizesse, depois de 1 ano, uma avaliação, como foi com o Padre Gilberto. 1 ano depois, ali com ele, porque você com 1 ano, você vê se a pessoa está lá mesmo porque ela realmente quer ou não, você conhece mais a pessoa, dá tempo para a pessoa, para você conhecer mais, para as pessoas também contarem coisas dessa pessoa para você. Mas foi feito padre assim mesmo, tendo defeito em teologia moral. Ele não se formou na fraternidade, não se formou no IBP, nada disso. Não concluiu nenhum estudo, nada. E para piorar, ficou ele depois 7 anos no modernismo. Outro exemplo, Dom Rodrigo ordenou recentemente Diego Fuentes. Ninguém sabe de onde esse rapaz veio, da onde que ele é uma coisa impressionante. Seria interessante o Dom Rodrigo nos apresentar esse reverendo aí que ele ordenou. Fazer um vídeo, como ele fez com todos, com o Dom Altamiro, com o Dom Juan, com todos, fazer documentos e tal. Por que com esse Diego Fuentes? Esse Diego Fuentes, eu não sei o que aconteceu. Uma ordenação assim, surpresa. Ninguém sabe, o pessoal está falando que ele veio do Instituto Verbo Encarnado, onde que ele fez estudos. Ali na missa a gente vê que não é uma coisa assim, parece que ele está fazendo a primeira vez. Não conheço a pessoa dele, não sei se é gente boa ou não. Ninguém sabe nada disso. É impressionante. Dom Rodrigo fez um padre estilo Dom Williamson, quase escondidas. É outra situação que a gente fica assim, o que aconteceu com o Dom Rodrigo, que seguia em tudo que seguia Monsenhor Dola? Será que o Monsenhor Dola ia fazer isso? Uma pessoa assim? Ou outra pessoa assim? Será? Enfim, quem é esse reverendo Diego também? Vocês vão nesse padre feito por Dom Rodrigo? Eu não conheço nada dele. Dom Rodrigo não falou nada dele. Não tem nada dele, não tem entrevista. Bom, se for mais um modernista, Dom Rodrigo está ficando com uma fama criada por ele mesmo, que não é tão boa. O sede vacantista mais raiz, mais radical, que ordena padres modernistas. Do dia para a noite. Tudo isso vai pesar. Cada pessoa que põe essa mão é responsável. Quem é esse Diego Fuentes? Queríamos saber. Bom, é isso. Não tenho muito o que falar dessa pessoa aqui, a não ser que ele veio do modernismo. E ninguém sabia que ele ia ser ordenado. Foi lá, um belo dia ordenado. Então é isso. Salve Maria. Bom dia a todo o povo católico da Terra Santa Cruz.